Meu nome é Felipe Deliberale, eu sou psicólogo clínico de orientação psicanalítica e hoje eu estou aqui para ajudar a criar alguma compreensão em torno do suicídio. O assunto é muito sério e esse talvez seja um vídeo um pouco mais longo do que os outros que eu já fiz. Mas se você pensa em se matar, mesmo que nunca tenha tido coragem de admitir isso para ninguém, eu te peço que assista até o fim. Primeiro, é importante dizer que o meu objetivo não é de te falar que você não deve se matar. Porque eu sei que se você tem pensado em cometer esse ato, pode ser que você sinta que a sociedade, a sua família, a religião ou sei lá mais quem, já te julguem e te recriminem o bastante. Eu não vou falar que você não deve mais pensar em suicídio, que a vida é boa ou que você não deve fazer isso. Com certeza você já está de saco cheio de ouvir esse monte de besteira. A minha intenção é mostrar que a compreensão que a psicanálise vai te oferecer sobre esse fenômeno pode ser de grande ajuda para que você se sinta mais acolhido ou acolhida e para que a sua dor encontre um lugar na sua narrativa de vida. Às vezes a gente acha que a vida não tem razão de ser, que não tem motivo, que ninguém vai sentir a nossa falta, ou pior, que o simples fato de existir acaba sendo um peso para a nossa família. E quando isso acontece, a gente pode acabar entrando numa busca por sentido, e essa busca pode se tornar extremamente cansativa e desgastante. Primeiro é importante compreender que esse vazio que você sente faz parecer que as tentativas de suicídio são uma saída, mas isso vem de fantasias inconscientes que todos nós temos. Essas saídas não são reais. Numa concepção bem simplista, o suicídio é o ato de tirar a própria vida conscientemente, mas as pessoas podem procurar a morte de forma consciente ou inconsciente, e eu vou dar alguns exemplos disso. Você que é fumante, que faz roleta russa, roleta paulista, que dirige em alta velocidade, que dirige bêbado, enfim, você que se agride consciente ou inconscientemente de alguma forma, tudo isso são formas de suicídio e você vai ter que se entender com a pulsão de morte na sua terapia. Pulsões de vida e de morte coexistem e devem coexistir, porque de certa maneira uma neutraliza ou equilibra a atuação da outra. A pulsão é o veículo do desejo, é o impulso que parte do psíquico e faz com que algo chegue até o físico. Toda a atitude que você toma para atender um desejo só acontece porque a pulsão fez o desejo chegar ao consciente e ao corpo. A pulsão de morte é aquela que te leva a atos que buscam o retorno a um estado inanimado. Sabe aquele famoso cigarrinho depois do sexo? Não é prazer, é pulsão de morte tentando neutralizar ou equilibrar a pulsão de vida. Cada sociedade e cada cultura tem sua própria construção das ideias de morte, seja sobre o que é morrer ou sobre o que acontece após a morte. Após a morte. Isso é também uma forma de não morrer. E essa é uma noção culturalmente permeada por muitas coisas. Por exemplo, as fantasias inconscientes de cada indivíduo ou pela visão religiosa de cada cultura ou sociedade. Existem aqueles que acreditam que a morte vai proporcionar o reencontro com entes queridos que morreram antes. Outros vão acreditar que a morte é um caminho para a comunhão com Deus. Outros ainda acreditam que o fim da vida é a porta de entrada para um tipo de paraíso. Veja que há algo em comum em todos esses exemplos de visão da morte. Em nenhum deles, a morte encerra a existência. O que eles têm em comum é a visão da morte como a passagem para uma vida melhor. E eu não estou dizendo isso para criar descrença nas visões religiosas sobre o assunto. Para mim, pouco importa se você é católico, evangélico, xamanista, kardecista, umbandista ou seguidor de qualquer outra religião, ou até mesmo se não segue nenhuma religião ou é ateu. A religião pode ter um papel muito positivo nas nossas vidas, mas o que eu estou dizendo aqui é que nenhuma dessas visões da morte significa realmente morrer. O suicida não deseja a morte, deseja a existência de outra forma de vida, deseja uma outra forma de existir. E de fato, tentar trazer essa fantasia para a realidade acaba sendo uma possibilidade enganosa de sentir que estar vivo faz sentido. Lidar com a finitude sempre foi uma das coisas mais angustiantes para o ser humano.
e diante da angústia, do incerto e do desconhecido, o nosso aparelho psíquico desenvolve fantasias inconscientes. A ideia de uma vida após a morte pode ser um mecanismo fantasioso para lidar com isso. Eu posso citar aqui até alguns exemplos de fantasias suscitadas por ideações suicidas. O suicídio em potencial, que sofrendo uma depressão bastante severa, pode achar que a sua morte vai fazer com que a sua família pare de sofrer. Ele sente que é um peso para a família e com a sua morte aqueles que ele mais ama vão ter um alívio. Tem também o potencial suicida, que acha que está sendo altruísta e antes de cometer o ato, mata os filhos e os cônjuges para evitar que eles sofram com a sua morte. Ou então o terrorista, que motivado pela religião, acredita que ao morrer atacando supostos infiéis, vai ter um destino glorioso em algum tipo de paraíso. Não cabe a mim discutir nenhuma religião, e não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas é necessário dizer que essa suposta e desejada forma de vida após a morte é algo que vem da fantasia. E agora eu vou te contar uma breve história que mostra de forma bem evidente a atuação das fantasias nesse processo. Em Mileto, na Grécia Antiga, uma vez ocorreu uma onda de suicídio entre as mulheres jovens. Ninguém sabia mais o que fazer para acabar com essa epidemia. E mais mulheres se enforcavam. Somente uma medida conseguiu acabar com o problema. Alguém teve a ideia de propor que as moças que se suicidassem fossem levadas nuas numa passeata até o cemitério. Isso tem uma explicação. É óbvio que essas moças queriam se livrar de algum tipo de sofrimento. Porém, elas passaram a imaginar como seria a reação dos outros aos seus corpos após a sua morte e sentiram vergonha de ter que se sujeitar à pena que estava sendo imposta aos casos de suicídio. Percebeu como a ideia de algo após a morte é uma fantasia? Ainda que elas não tivessem consciência disso, elas imaginavam que após a sua morte continuariam vivas e sentiriam vergonha. Somente o receio da reação da sociedade a seus corpos e a vergonha de ser exposta de uma forma tão cruel foi capaz de superar a fantasia. Importante dizer que quando eu chamo isso de fantasia, não necessariamente significa que é algo ruim. Talvez a fantasia tenha sido muito útil e benéfica ao desenvolvimento da humanidade. Mas se você pensa em trilhar o caminho do suicídio, é fundamental que saiba que fantasias podem estar influenciando a sua decisão. E essa é uma decisão tão importante que Jacques Lacan, um dos psicanalistas e pensadores mais importantes da história, dizia que o suicídio é o único ato definitivo. Você sabe a importância da sua dor, então tenho certeza que vai concordar que essa é uma decisão importante demais para ser tomada com base em fantasias. Nesse momento, você pode estar pensando: tá bom, Felipe, você falou um monte de coisas, contou histórias, mas não disse o que fazer caso uma pessoa ainda pense em se matar. Bom, esse é um ponto fundamental e eu precisava ter contado tudo o que eu contei até agora para que ele fizesse sentido. A melhor e mais eficaz alternativa para quem pensa em suicídio é falar, simplesmente falar, contar a sua história, falar das suas dores, compartilhar a sua angústia, porque quando você fala não é para o outro, é para você mesmo. E ao se escutar, você elabora. Não é falar para qualquer um, mas falar para alguém que respeite a importância do seu sofrimento. Seus familiares, amigos de confiança, namorados, namoradas, esposas, maridos e principalmente para um profissional, psicólogo, psicanalista ou psiquiatra capaz de te ajudar a elaborar essa dor. Falar é tão importante que existem relatos mostrando que em países devastados por guerras ou miséria, jovens com ideação suicida passaram a ser recebidos por senhoras que estavam lá somente para escutar, e isso reduziu significativamente os índices de suicídio no país inteiro. E mesmo que você não se sinta à vontade para falar com pessoas próximas ou procurar ajuda profissional, ainda existe a possibilidade de entrar em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188 ou então tem o site www.cvv.org.br. Esse tema é muito importante.
Eu espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar na reflexão sobre o assunto. Se você pensa em suicídio, por favor, fale. Se você não sabe como iniciar a conversa com alguém sobre esse assunto, pode começar mostrando esse vídeo. Tenho certeza que ao me deixar iniciar a conversa por você, tocar no assunto vai ser mais fácil. E antes de encerrar, eu quero lembrar algo fundamental. Procure ajuda profissional de um psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. Somente esses profissionais podem oferecer ajuda qualificada nesses casos. Eu vou ficando por aqui, mas quero te fazer mais um pedido. Se esse assunto foi relevante para você, ou se você conhece alguém que pode estar passando por isso, compartilhe esse vídeo e ajude essa pessoa a encontrar ajuda. Meu nome é Felipe De Liberale, eu sou psicólogo do Damaru Ateliê Terapêutico. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.